Na indústria de medicamentos, existe uma série de remédios que tratam dos sintomas, mas não tratam da causa do problema. E talvez o mais comum e o mais conhecido seja a medicação para febre. Ela pode diminuir, ou deve diminuir, a temperatura corporal do paciente, mas não trata, por exemplo, uma infecção que está estimulando aquela febre. Então, se a pessoa está com uma infecção, está tendo febre e ela tomar uma dipirona, por exemplo, a febre vai baixar, ela vai deixar de sentir alguns desses sintomas, vai sentir em algum momento melhor em alguns aspectos, mas ela não resolveu o problema dela. A causa continua lá. E assim que o remédio parar de fazer efeito, diminuir a sua ação no organismo, o que vai acontecer? O sintoma volta. Okay? Porque a causa não foi tratada. Assim, tomar o medicamento pode fazer o paciente se sentir melhor, mas isso apenas mascarou o problema. Assim acontece com outros tipos de medicações também ainda na área farmacêutica que diminuem sensações como sensação de tristeza, por exemplo, mas não resolvem o problema. São medicações que produzem efeito, mas novamente não tratam a causa. Exatamente. Agora vamos sair um pouquinho da área médica, da área da medicação. Isso ocorre muitas vezes também, sabe onde? Na criação de filhos. Às vezes nós temos efeitos, mas não tratamos causas. Por exemplo, duas crianças que brigam por determinado brinquedo. Qual é o problema? O problema não é o brinquedo, ok? O problema é egoísmo, várias coisas que nós poderíamos falar aqui. Mas o problema é resolvido por um pai que tira o brinquedo e assim resolve a briga. Não é mesmo? Muitas vezes não é assim que acontece. Nós tratamos o sintoma, não necessariamente a causa. O efeito de cessar a briga aparece, mas a causa não foi tratada. E logo será evidenciada novamente em outra ocasião, em outra situação. Mudando novamente de área, será que isso também ocorre na nossa vida com o Senhor? É isso que nós queremos refletir através do texto de hoje pela manhã. Será que nós estamos trocando a causa pelos efeitos? Exemplo. Quando busco uma vida feliz e não o Senhor, isso não seria uma troca da causa pelos efeitos? Ou quando busco ser uma pessoa melhor, também não seria apenas uma troca da causa pelos efeitos? Muito bem. É isso que nós queremos refletir nessa manhã. Obrigado, Heron. O tema da nossa reflexão é causa e efeito. E nós vamos trabalhar no texto, que já foi lido, nós vamos reler. E no que nós queremos mostrar é que Cristo é a causa que produz os bons efeitos do Evangelho em nós. Isso que nós queremos mostrar através do texto de Colossenses capítulo 1. Cristo é a causa que produz os bons efeitos do Evangelho em nós. Vamos reler o texto. A passagem diz assim, Colossenses 1, de 1 a 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor e da sua palavra nesse momento, rogando que o Senhor nos ensine por meio dela, para que nós possamos ser transformados por meio da ação do Teu Santo Espírito, ao ouvir a sua palavra, e que nós voltemos nosso coração, nossa mente, à totalidade do nosso viver ao Senhor. Que o Senhor seja a verdadeira razão, a verdadeira causa na vida de cada um que faz parte do seu povo, para que os efeitos, de fato, sejam verdadeiros e duradouros.
Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Muito bem. Quero dividir o texto em duas partes bem simples e bem diretas no texto. Primeiro olhando para quem está escrevendo a carta e depois olhando para quem está recebendo a carta. Tá bom? Então nós vamos ver tanto a causa quanto o efeito. Primeiro, na vida dos líderes, do apóstolo Paulo, de quem está servindo ao Senhor por meio do ministério ali, quanto daqueles que estão recebendo a carta, dos cristãos em Colossos e dos cristãos em geral, tá bom? Então nós vamos passar por isso. Então, em primeiro lugar, na vida dos líderes, versículo 1, diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Qual é a causa? E nós vamos, não sei se você repara isso quando você lê o texto, não sei se você reparou isso, mas o texto, em 5 versículos, repete 4 vezes, ligando todas as coisas que estão presentes no texto aqui a uma pessoa, que é Cristo. É repetitivo o texto, isso é uma ênfase. Ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo. Depois, santos fiéis irmãos em Cristo. Versículo 2. Depois, versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E versículo 4, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Lembra que nós vimos semana passada? Qual que é o tema da carta de Colossenses? Alguém lembra? Só ouvi sussurros. A supremacia de Cristo. Muito bem, quem falou? Não lembro, não identifiquei, mas muito bem. A supremacia de Cristo. A carta está destacando Cristo. Está destacando como Cristo é superior. Como ele é majestoso, como ele é grandioso, está acima de tudo. E desde a introdução, Paulo já está destacando isso. Cristo está acima, ele é supremo. E ele é a causa de tudo que é feito, de todos os efeitos que acontecem na vida do cristão. Então, a partir disso, na vida dos líderes, a causa é Cristo. E qual que é o efeito que nós vemos no primeiro versículo? Representá-lo por vontade de Deus. Olha o que o versículo diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E o irmão Timóteo, que estava junto com ele ali no escrito da carta. Então, a primeira coisa que Paulo fala a respeito de si é que ele é apóstolo. Apóstolo de Cristo. Ele se descreve como alguém... Quem era um apóstolo? Vamos lá. Quem era um apóstolo? Foram aqueles que andaram com Jesus, ou que receberam, no caso de Paulo aqui, como se chama um apóstolo, como que fora de tempo, que receberam a comissão, o chamado para serem representantes, enviados do Senhor Jesus Cristo para cumprir uma missão específica. Eram mestres autorizados, enviados pelo próprio Cristo. Não era isso? Hoje em dia nós não temos mais apóstolos, tá bom? Apesar de termos o título. Mas não temos mais hoje em dia apóstolos. Apóstolos eram aqueles que foram enviados pelo próprio Senhor Jesus Cristo e responsáveis por ser o fundamento ali, né, como Paulo fala aos Efésios, da igreja. Eles que estavam responsáveis pelo ensino e liderança da igreja logo depois que o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus. Então eles foram os responsáveis por isso. E Paulo mostra que ele tem autoridade por representar o Senhor, que seu ensino era digno de credibilidade, diferente de quem? Qual que era o problema que estava acontecendo em Colossos? O que estava adentrando na igreja de Colossos? Uma heresia. Então, desde a saudação, já é possível notar elementos que Paulo está falando, olha, eu sou apóstolo de Cristo, e não aqui para se vangloriar, mas está falando, olha, essa palavra, que ele vai falar daqui a pouco que é uma palavra verdadeira, palavra da verdade, ela é digna de confiança, porque ela é do próprio Cristo. Cristo enviou. Eu sou apóstolo de Cristo. Diferente de outros que estão ensinando coisas para vocês por aí. E ele vai entrar nisso no capítulo 2. Mas desde o primeiro versículo, ele já está se colocando como alguém que é enviado pelo Senhor e não por vontade própria. Ele está representando o Senhor, ele está servindo ao Senhor por vontade de quem? Por vontade de Deus, é o que ele diz no primeiro versículo.
Então, representá-lo por vontade de Deus. É o efeito de Cristo na vida de Paulo. E nós vamos aplicar isso aos líderes. Mas o efeito é ele representar bem o Senhor, executar bem sua tarefa, por causa que isso é vontade de Deus. E qual é a causa dele estar fazendo isso? A causa é Cristo. Aquele que o enviou. Aquele de quem ele é apóstolo. O Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo não é apóstolo por um desejo natural. Se você conhece a história de Paulo, você sabe disso. Né? De como foi sua conversão e seu chamado. Não era por um desejo pessoal, mas era pela vontade de Deus. Deus o colocou ali. E por isso ele deveria servir com empenho e excelência, pois foi colocado por Deus. E Paulo destaca isso logo no primeiro versículo. Sou apóstolo por vontade de Deus. Como nós dissemos, hoje não temos mais apóstolos, mas temos líderes que foram capacitados com dons para servir a Cristo e que devem representá-lo também de acordo com a vontade de Deus. O mesmo princípio se aplica à pessoa do líder. Qual é a causa de qualquer, ou deve ser a causa de qualquer serviço cristão? A causa é Cristo, meu irmão. A pessoa de Cristo. Se você serve, se você é líder, ou serve em alguma área da igreja, e a causa não seja Cristo, sua motivação está errada. A causa não são as pessoas. A causa não é o pastor, não é a igreja em si. A causa do nosso serviço é Cristo. As pessoas muitas vezes decepcionam. Já pensou se o foco de Paulo estivesse nas pessoas? Muita gente deixa de servir por causa que está com foco nas pessoas, né? Você já ouviu isso? Ah, eu não vou mais servir porque tal pessoa fez isso. Eu não vou mais servir porque as pessoas não reconhecem o que eu faço. Eu não vou... Já pensou se o foco de Paulo estivesse nas pessoas? Paulo, no final do seu ministério, você ao ler as últimas cartas dele, as cartas, principalmente as cartas pastorais, você vê que um monte de gente abandona ele. Um monte de gente que servia com ele abandona. Ele enfrentou perseguição, está lidando com falsos ensinos. Em nenhum momento você vê Paulo falando assim, ah, Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir de ser apóstolo, dá muito trabalho. Dá muito trabalho ser apóstolo, as pessoas não reconhecem aquilo que eu faço. E por que ele não fala assim, fala ao contrário disso, inclusive? Quando as pessoas estão chorando porque ele vai ser preso em Jerusalém, ele fala, olha, por que vocês estão chorando? Eu estou pronto não só a ser preso, como dar a vida. Porque ele servia por causa de Cristo. A causa era Cristo. Ele é a causa do nosso serviço. Quando ele é a causa, não importa a circunstância. Por mais adversa que seja, nós vamos servir com excelência. Representando o bem, porque essa é a vontade de Deus. É isso que Paulo está falando. Por vontade de Deus. E você que é liderado, qual é a causa de seguir, respeitar, auxiliar a liderança do seu líder? É a mesma. A causa é Cristo. Se seus líderes foram colocados lá, dotados com dons, e colocados lá por vontade de Deus, isso significa que você honra o Senhor, o plano do Senhor, a vontade do Senhor, quando segue os seus líderes e colabora com a liderança deles. Por isso que a rebelião contra a liderança é algo tão sério nas Escrituras. Porque na verdade ela é uma rebelião contra Deus e o seu plano. Você não segue líderes porque eles são legais ou não, bonzinhos ou não, simpáticos ou não, se tem afinidade ou não com eles. Você segue por causa de Cristo. Ou deve seguir por causa de Cristo. E o efeito, facilitar para que Cristo seja representado com excelência, fazendo assim a vontade de Deus. Então, quer você seja líder ou liderado, sirva por causa de Cristo, fazendo assim a vontade de Deus. É isso que Paulo já começa ilustrando através do seu ministério, no primeiro versículo. E em segundo lugar, na vida dos cristãos, que são os outros versículos, quando ele começa a falar aos irmãos em Colossos. Qual é a causa? Novamente é Cristo, e o efeito?
uma vida transformada por uma mensagem verdadeira. Versículos 2 a 5, Paulo diz assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então agora Paulo endereça, ele mostra para quem ele está escrevendo. Aos irmãos em Colossos, são chamados de quê? Santos e fiéis irmãos em Cristo. Novamente. Eles são santos e fiéis irmãos em Cristo. Fiéis aqui poderia ser traduzido como crentes também. É a mesma palavra. Crentes em Cristo. Que têm fé em Cristo. Ou que mantém a sua fidelidade em Cristo. E ele vai repetir isso daqui a pouquinho. Quando faz o elogio para eles. Mas Paulo está falando, olha... E geralmente quando a gente olha para esse texto... Nós temos a tendência de olhar para os efeitos. Né? Nós temos vários efeitos aqui no texto. Fé, amor, esperança, santidade. Mas eles são todos efeitos. A causa é que eles estão em Cristo. Que eles estão em Cristo. É Cristo que produz essa transformação de vida. Paulo agradece pela fé deles, versículo 4, né? Damos graças a Deus, no versículo 3, desde que ouvimos da vossa fé, a mesma palavra que ele usou para fiéis ali em cima, da vossa fé em Cristo Jesus. Segundo, do vosso amor para com todos os santos. Também a mesma palavra que ele usou lá no versículo 2, que eles eram os santos irmãos em Cristo. E a esperança, uma tríade muito conhecida. 3 características muito conhecidas na época de Paulo. Se você vê Paulo falando sobre isso em vários seus escritos, era considerada as maiores virtudes cristãs. Quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz que permanecem a fé, o amor e a esperança. E aí depois ele diz ainda que o maior deles é o amor, né? Naquele contexto de Corinto ali falando com relação aos dons. Mas geralmente essas eram as 3 características destacadas a respeito dos cristãos. E Paulo está falando, olha, vocês têm uma vida transformada. Tem problemas, estão enfrentando heresias, tem que estar atento ao que eles vão ouvir e permanecer na verdade, como ele diz daqui a pouquinho, mas eles têm uma vida transformada por causa do Evangelho. Paulo destaca que eles eram fiéis, santos, tinham fé, tinham amor, e isso causava esperança neles, porque eles estavam enraizados em Cristo, no seu verdadeiro Evangelho, que fazia contraste com o falso ensino. Olha como ele diz no versículo 5. Eles têm amor e verdade, amor e fé, por causa da esperança que está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, ou poderia ser traduzido também como pela verdadeira palavra do Evangelho. Paulo está falando, olha aqui, essa mensagem é verdadeira. Aquela que vocês ouviram anteriormente. Essa é digna de crédito. Essa é verdade. Vocês estão ouvindo agora, não. Está fazendo um contraste, velado, por enquanto. Daqui a pouco vai ficar mais claro. Entre a mensagem que é verdadeira. Eles ouviram uma mensagem verdadeira. Eles sofreram os efeitos do verdadeiro evangelho. Agora eles têm fé, eles têm amor, eles têm esperança. Mas tudo isso é efeito de uma vida com Cristo. E por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas vezes nós confundimos a causa com os efeitos. Nós precisamos entender, e isso está muito comum na nossa época, até no meio evangélico, que o evangelho não é uma mensagem bonita que simplesmente me torna uma pessoa melhor. Que o que importa não é apenas ter fé e esperança de uma vida melhor como uma espécie de pensamento positivo. Já ouviu esse tipo de discurso? Não, o que importa é que você está se tornando uma pessoa melhor. O que importa é você ter fé. Ter fé é bom. O evangelho não é isso. Isso não é o verdadeiro evangelho. O evangelho não é me tornar uma pessoa melhor.
O evangelho não é simplesmente que eu ame mais o meu cônjuge, o meu próximo, o meu vizinho, que eu seja um melhor pai, um melhor marido. Isso são efeitos do evangelho. Isso não é o evangelho. O evangelho é Cristo. É amar a Cristo por causa da sua obra, por causa de quem Ele é e do que Ele fez na cruz. E a consequência disso, os efeitos disso, serão evidenciados na minha vida. Na sociedade, no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento com os meus filhos, no meu relacionamento com o próximo em geral. Mas isso são os efeitos. Porque senão nós caímos em um moralismo, que não é o evangelho. E às vezes nós falamos, você precisa ser mais santo, e é verdade. Você precisa ser mais amoroso, e é verdade. Mas isso só é possível se você amar mais a Cristo. Se Cristo dirigir a sua vida. Porque senão vai ser só um falso moralismo. E eu vou me tornar uma pessoa melhor. É o Batman, é de estimação. É passarinho, não é morcego não, brincadeira, gente. O morcego só vem à noite só. Vamos lá, preste atenção aqui. Então amor, esperança e fé são ótimas virtudes, mas elas são o efeito do evangelho e não a causa. Assim, o que importa não é ter fé, mas ter fé em Cristo, na verdadeira mensagem do evangelho. O que importa não é amar e ser bondoso com as pessoas, mas amar como Cristo amou e como consequência do seu amor. Nós amamos porque Ele amou primeiro. Não é ter esperança de uma vida melhor, mas ter Cristo como nossa esperança. Cristo e os apóstolos insistem que devemos amar, perdoar, viver como Cristo viveu. Essa realidade só é possível para quem está em Cristo. E é isso que Paulo está insistindo aqui, logo no começo da sua carta. Às vezes nós queremos exigir algumas coisas de pessoas que não são cristãs, e não podemos exigir. Porque certas realidades só é possível para quem está em Cristo. E existe um problema quando nós confundimos o evangelho com o moralismo, ou com simplesmente ter certas práticas exteriores, porque nós achamos que isso é cristianismo. Entenda que não são as virtudes pelas virtudes, e eu não estou diminuindo as virtudes, elas são reflexo, consequência, evidência. O extremo oposto também não existe. Eu não posso falar assim, não, eu tenho a causa, mas não tenho os efeitos. A causa vai produzir os efeitos. Tem que produzir os efeitos, senão a causa não está lá. Não existe, não, eu sou cristão não praticante. Isso não existe. A causa produz os efeitos, senão não há a causa. Mas os efeitos exteriores, aparentes, não necessariamente indicam que a causa está lá. Podem ser falsos efeitos. E o que Paulo está destacando aqui é que tudo isso só é possível por causa de Cristo. Por isso, meu irmão, meu desafio nessa nossa primeira mensagem é que você não busque os efeitos, mas a causa. Você não tem que buscar ser uma pessoa mais amorosa. Você tem que buscar a Cristo. E você será uma pessoa mais amorosa. Você não tem que buscar ser uma pessoa que tem mais domínio próprio. Você tem que buscar a Cristo. E aí você terá mais domínio próprio. Entende? Se você buscar no efeito a causa, não vai mudar. Ah, tenho que ser mais paciente, tenho que ser mais paciente, tenho que ser mais paciente. Não funciona. Você tem que buscar a Cristo. E Cristo vai te tornar uma pessoa mais paciente. Você tem que buscar o Senhor. Por isso a insistência das Escrituras. De voltar nossos olhos para Cristo, para a palavra, para a dependência do Senhor.
e não simplesmente para as virtudes. As virtudes são consequências. Se você tem dificuldade em amar seu cônjuge, não busque meios de demonstrar amor apenas. Busque a Cristo. Se você tem dificuldades em ser submisso, não busque submissão, busque a Cristo. Se você tem impaciência, ira, falta de domínio próprio, busque a Cristo. Busque a causa. E os efeitos surgirão em sua vida. Que Cristo seja a causa do seu viver, do nosso viver. E os efeitos serão evidentes em nossa conduta. Vamos orar.